Boa noite, amigos. Estamos aqui hoje novamente para continuar os estudos do livro Autodescobrimento, né? Hoje nós estamos começando um novo capítulo, capítulo 3, né? E a condução vai ser com a nossa colega Andréia, que está em São Paulo. Diz que lá está bastante frio, aqui já está um pouquinho mais quente. E ela tá assim, de casaco, com a crise de rinite, assim, mas vamos torcer para que dê tudo certo, né, na apresentação dela, né? Estamos mandando as boas energias para você, Andréia. Muito obrigada. Então, peço desculpa aí a voz que está bastante fanhosa e uns coffee que vão surgindo no meio da apresentação. Mas vamos lá. Incursão na consciência. O que significa incursão na consciência? É uma exploração na mente, no psiquismo, para alcançar um entendimento mais profundo de nós mesmos. Esse entendimento vai passar tem o objetivo de resolver fixações do passado, e aqui a Joana traz um passado recente, um passado de agora, como um passado de outras encarnações, né, que ficam impregnados no perispírito, com objetivando libertar o indivíduo e restaurar o equilíbrio interior. Esse processo envolve um mergulho profundo, uma exploração profunda na vida psicológica, focando na superação de impedimentos, de culpas, para alcançar uma clareza maior, uma lucidez e um bem-estar. Então, é um convite bastante desafiador, essa incursão na consciência. Passou só um, né? Ah, sim, É, ótimo. Opa. Tá. bom, Então, ela começa falando assim: remontando-se à origem da vida, nos seus mais remotos passos, encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus. Isso é muito importante, porque se é incursão na consciência, nós, nós tínhamos que ser feito da mesma matéria que Deus foi feito, né? Então, aqui vai aglutinando molécula e estabelecendo a ordem que se consubstanciou na realidade do ser pensante. Etapa a etapa, através dos vários reinos. Então, a gente sai do automatismo original, passa para o instinto básico, passa para a inteligência e a razão, e aí atinge a sensibilidade e a intuição. Então, essa consciência embrionária desdobrou os germes da lucidez latente para ganhar o discernimento vasto e planificador. Quer dizer, não tem como evoluir se essa consciência não evoluir também. Então, olha aqui, ó, encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus. Então, como é isso? Deus e a formação do universo. Então, no livro dos Espíritos, na pergunta número 1, eles falam assim: vamos encontrar a definição dos espíritos superiores a respeito de Deus. E eles definem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é o ponto de partida de tudo, o começo absoluto. Foi a vontade de Deus que deu o impulso inicial da criação do universo. E essa matéria que ele utilizou foi o fluido cósmico universal, que é também conhecido como o plasma divino. Então, é a porção do Criador ou a força nervosa do todo sábio, da inteligência suprema. Não é um elemento primordial onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres. Então, nós seres
também vivemos imersos nesse fluido cósmico universal. Então, o psiquismo, ele não poderia. E Jesus falava, né? Vós sois deuses, quer dizer, nós temos esse princípio inteligente de Deus, esse poder criador. Então, somos como peixes no oceano. A cocriação no plano menor, que é no nosso, no nosso âmbito, as inteligências humanas utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando-se assim o veículo físico, psíquico, somático em que se exprimem. Cabe-nos assinalar que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível e que toda a energia é força divina, de que nos apropriamos para interpor o nosso propósito aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos transformar o mal da nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então, compete-nos a anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza. Em Deus nos movemos, em Deus existimos. Então, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, ele fala: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, se está escrita na consciência, o psiquismo tinha que vir da mesma essência da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, certo? Então, por isso, incursão na consciência é explorar essa mente para alcançar um entendimento mais profundo de nós mesmos. Bom, então, aqui justifiquei, então, por que que nasce lá em Deus. Aí ela continua. À medida que a complexidade de valores se torna unificada na sua atualidade, surgem no comportamento do indivíduo por hereditariedade das experiências anteriores, pelos conflitos, pelos distúrbios que respondem à área psicológica, pelos muitos problemas que o afligem. Ao adquirir-se o conhecimento de si, é indispensável o aprofundamento da busca da realidade, desvencilhando nos complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha ascensional que levam à realização total. Os impulsos orgânicos propelem sempre para a comodidade, para a satisfação dos instintos, para o imediatismo do prazer, e o prejuízo da meta essencial, que é a libertação desses processos determinantes do renascimento carnal, que são paixões primitivas. Então, aqui eu pus esse modelo da psique descrito pelo Jung, e aí eu vou explicar do jeito que eu entendi, e aí eu vou pedir ajuda aos universitários junguianos, né? Porque eu sou TCC. Então, vamos lá. Então, aqui o Jung dizia assim, que essa consciência, ela nasce do confronto com o ego. Então, quando a gente pergunta assim, quem sou eu? Quando fala assim, quem é você, Andréia? Se apresente. O que que a gente vai apresentar? A gente geralmente recorre às personas, né? Eu sou filha, eu sou profissional, eu sou irmã, eu sou neta, eu sou curtinha, eu sou cabelo cacheado, eu sou isso, eu sou aquilo. E geralmente essas personas, elas trazem uma influência do mundo físico externo e da sociedade. Então, nessas influências, o ego passa a personalizar o eu sou. Peraí, só um minuto, deixa eu ver aqui minha cola.
Então, o ego passa a ser o centro da consciência, responsável pela organização dessa psique consciente, mas ele não é idêntico a ela. Embora ocupe uma pequena parte da psique total, você está vendo aqui que o ego é uma pequena parte dessa psique total que o Jung desenhou esse mapa, é, ele desempenha função básica de vigia dessa consciência, ou seja, tudo que vem aqui do nosso lado sombra, do nosso lado dos nossos complexos pessoais e coletivos, inconscientes, dos arquétipos, do ânima, da energia de ânima e ânimos e do self, tudo que vem, que vai emergir para essa consciência, tem que passar pelo ego, porque ele é o porteiro da consciência. Uhum. É o Então, tradutor, né? Ele é o faz a tra... tradução, né, para a consciência, né? Então, como ponto de referência desse campo da consciência, o eu, o ego, é o sujeito de todos os esforços de adaptação à medida em que são produzidos pela vontade. Por esse motivo é que a psique, o ego, exerce um papel altamente significativo na psique. Então, por isso que ela falou assim que esse mundo físico e essa sociedade, eles vão trazendo, vão dando a medida da experiência dessa complexidade de valores e Uhum. vai ditando regras de comportamento no indivíduo, coisas que nós herdamos de reencarnações anteriores, mas coisas dessa também, conflitos e distúrbios que respondem na área psicológica. Então, se eu vivo uma vida de superficialidade aqui, só dessa consciência e desse ego, se eu não faço essa exploração mental num conhecimento de mim mesma, num aprofundamento e fazendo o contraponto com a realidade, é difícil desvencilhar desses mecanismos viciosos. Tá fazendo sentido? Sim. Então, ela fala, para a gente desenvolver essa consciência, nós temos que vencer esses impulsos orgânicos e buscar a libertação desses processos carnais e das paixões primitivas. Então, aqui, completando, a atração pelo mundo exterior conduz a inumeráveis sofrimentos emocionais incapacitantes. Então, é comum a gente ver chegando no consultório pessoas, eu vou dar um exemplo assim, bem pequeno. Pessoas, por exemplo, com uma autoestima baixa, influenciado pelas redes sociais, porque ela quer ser loira do olho azul e nasceu morena do olho castanho. Bom, a loira dá para a gente tingir, mas o olho azul vai transformar como, né? Eu tenho um tipo físico, e aí esse mundo exterior começa a ditar padrões do que é belo, do que é bonito. E como nós ainda estamos nessa consciência carnal, nessa consciência viciosa, mais humana, a gente quer pertencer, quer se sentir amado, mas um amor no eu sou ainda, né? No que é meu, um amor exigente. Então, esse sofrimento emocional atormenta o ser humano e vai desvairando o indivíduo, afugentando-o de si mesmo num rumo difícil de ser mantido. Então, na TCC, nós temos um esquema que chama desvalor, desamor, é, e onde as pessoas usam como estratégia de mecanismo de sobrevivência a busca da aprovação pelo outro. Gente, se eu vou ter a busca, se o outro define o meu valor,
o meu tamanho, se eu sou merecedora ou não de amor, isso é heteroestima, não é autoestima. Então eu já perdi, já desloquei a minha consciência, a minha essência, buscando, é, orbitando nesse mundo exterior. Tá fazendo sentido? Sim. Então aí ele fala assim: somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando fazer e como realizá-lo. Trata-se esta tarefa de um desafio que exige intenção lúcida até criar o hábito da interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano de si mesmo. Daí, retirando as pérolas preciosas na harmonia da plenitude indispensável à vivência real do ser pensante. Então, aqui eu trouxe esses cinco níveis de consciência do Dr. Robert de Hoppe. Está nos livros da Joana. Então, aqui ela fala assim: níveis de consciência. O primeiro nível é no nível de sono sem sonhos. Então, ele começa aqui, de baixo para cima. Eu quis trazer esse modelo, que é da onde nós estamos para onde nós temos que ir. Uhum. Mas ela vai ficar muito nesses três níveis aqui mais inferior. Então, ela diz que a mente não está adestrada na busca de buscar essa viagem interior, de autoconhecimento, de explorar para conseguir alcançar níveis mais elevados da consciência. Então a mente hesita e retrai-se, impedindo o descobrimento dos recursos inimagináveis que tem nos níveis superiores de consciência, que estão ali, porque se a nossa psique foi embasada no princípio vital de Deus, no princípio inteligente de Deus, se nós somos deuses, quer dizer que todo o potencial mora dentro de nós. Então, nós temos condição de utilizar não uma Ferrari como um Fusca, mas uma Ferrari como uma Ferrari, desde que faça essa exploração na nossa mente interior. Então, aqui na consciência de sono sem sonhos, é, são quando o ser humano apenas transita nos fenômenos orgânicos, automáticos. Assim mesmo, sem o conhecimento total da consciência, ele ele transita em torno da respiração, da digestão, da reprodução, da circulação sanguínea, ou seja, consciência de sono. Sem sonhos, nós estamos na parte mais fisiológica e automática do corpo. Então, a nossa consciência normal em estado de vigília é apenas um tipo especial de consciência, ao passo que em toda a sua volta separada pela mais fina tela, jazem formas potenciais de consciência inteiramente diversas. Podemos passar a vida inteira sem suspeitar sequer da existência e aplicar-lhes, porém, o estímulo necessário ao primeiro toque, ou mais leve que seja, eis ali toda a sua completude. Então, você vê, o ansioso, ele até perde a consciência da respiração, porque a respiração do ansioso, ela é curtinha. Se você pede para ele fazer a respiração diafragmática, chega a doer o pulmão, né? Ele passa a não ter consciência nem desse sono sem sonhos. Então, na consciência de sono com sonhos,
surgem as primeiras expressões de idealismo e de interesse, de luta para aquisição de valores imediatos. Permite vislumbrar o prazer além da sensação, porque o primeiro foi só sensação orgânica, fisiológica. Então, aqui a gente tem os primeiros prazeres além das sensações fisiológicas. São os primeiros sinais da beleza da arte, e aqui surge o conhecimento da fé. É, Então, nessa parte aqui, o estado de sono é paralisia da alma, peso na consciência individual e prejuízo na coletiva que compraz. No entanto, todos quanto fogem, conscientes ou inconscientes, dos compromissos mais graves para consigo mesmo, assim como em referência à sociedade que exploram e perturbam com a sua dependência. Então, o ser fisiológico está desfrutando das regalias das sensações, emaranhando-se no cipó das paixões, até ser despertado pelo choque do processo evolutivo, que podem ser as dores, as preocupações profundas, as amargas decepções ou os maravilhosos apelos de amor pela beleza, pela necessidade de harmonia e pela paz. Então, esse capítulo todo, ela vai ficar nessas consciências de sono. E aí, consciência de sono acordado. O desenvolvimento da consciência atinge o terceiro nível de sono acordado, na qual a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência, aspirações do que lhe é essencial ao autoencontro e à realização total. Então, quer dizer que só nesse terceiro estágio, aqui nesses dois estágios, um é muito fisiológico e o outro é consciência de ego. Então, nesse estágio, começa a ter o conflito entre o ego e o self. Onde você, e muito esse despertar da consciência acontece aqui por causa das adversidades. Por quê? Porque as adversidades fazem você parar para refletir por que que isso tudo sempre dá errado, por que que tudo é sempre difícil, porque você está fazendo uma estratégia. Precisa ter alguma mudança de comportamento, alguma mudança de pensamento, alguma mudança de emoção, de estratégia para você passar a ter resultados diferentes. Então, essas, essas dificuldades da vida forçam o ser humano a fazer essa reflexão. Então, é a consciência de sono acordado. Essa realização, o despertar da consciência, não se dá somente quando tudo parece bem, mas sim quando sucedem ocorrências que são Bom, dona Maria, convencionais. tudo bem? Eu tô passando para Oi, ajudar a senhora. A senhora tinha falado naquela hora que a alguém dona queria consegue tomar fechar banho aí o som? mais cedo. Só que ela não quis tomar banho mais cedo, tá bom? Eu perguntei para ela se ela queria tomar banho mais cedo, ela não quis. Ai, obrigada. Aí falou então, né? Diante de tais fatos, ao invés de haver revolta ou desespero na serenidade do estar desperto, interroga-se: o que me está desejando dizer esse fenômeno perturbador? Beleza. Aí, consciência de si mesmo. A partir desse estágio, acende a descoberta da transcendência do eu, a identificação consigo mesmo, com a consequente liberação do eu profundo, realizando a harmonia íntima com os ideais superiores
ao seu real objetivo psicológico existencial. Então, a superação dos conflitos, das angústias, das desidentificações dos conteúdos psicológicos afligentes permite a iluminação e dá um passo na próxima meta de dá um passo para o próximo estágio da consciência, que é a consciência cósmica. Porque se eu fico muito aqui no eu, no meu, eu não atinjo esses níveis mais superiores de consciência. E aí, o quinto, que é o nível cósmico, eu e o Pai somos um só, já dizia Jesus Cristo. Então, aqui são níveis nobres da consciência de si e cósmica. A gratidão aureola-se de júbilos e o sentimento não mais permanecem adstritos ao eu, ao meu, ampliando-se para nós, a mim e a você e a todos juntos. Então, quer dizer, até a consciência de si mesmo, ela é um ensaio, né, de uma conquista que acontece mediante a autoconfiança. E a vontade passa a ser comandada pela mente que discerne entre o que deve e o que pode fazer. Quais são os objetivos da sua existência na Terra e como amadurecer emocional e psicologicamente falando para enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, os problemas que fazem parte do desenrolar do crescimento interior. Então, se nós quisermos chegar nesse nível de consciência, é necessário adquirir conhecimento da realidade que contrapõe aquele ambiente externo e a sociedade. Certo? Então, a mudança do conhecimento provém da mudança do ser. Então, eu fiz essa contextualização dos níveis de consciência, e aí tem um conto do rei sem memória, que é um conto, um folclore que diz que existia um rei que reinava em um reino muito nobre, com várias terras, com várias propriedades, com vários meios de produção. Um belo dia, em uma manhã, ele foi acometido do esquecimento, da perda da memória. E aí ele saiu do reino a perambular pela cidade como um mendigo e um miserável. Anos se passaram quando um súdito reconheceu ele perambulando nas ruas da cidade de maneira suja e miserável e falou assim: Senhor, Senhor soberano, o que faz aqui com é, com essa condição de mendigo e miserável? E aí começa a lembrar para o soberano todas as propriedades que ele tem, quem ele é, todas as benfeitorias e tudo mais, que ele não precisava viver como um miserável. Aí o rei desmemoriado falou assim ao súbito: você, na verdade, é um louco. E foi. Então, esse conto diz sobre a nossa consciência, que nós somos ricos, prósperos, somos soberanos, temos potencial físico e psicológico para adentrar a vida de maneira significativa, rumo a vivermos uma vida plena, né? Uma vida do Deus que habita dentro de mim, sois deuses, mas vivemos a nossa vida como miseráveis, mendigando nas questões egóicas, perdendo contato com o sentido profundo da existência. Então, é como se nesse nosso castelo,
nós vivêssemos num único quarto, num único cômodo, sem explorar esses outros recursos que existem nesses níveis da consciência que eu apresentei no slide anterior. Então, por quê? Porque a tendência do nosso corpo, né, da nossa encarnação, é relaxamento ao menor esforço, inerentes ao processo da evolução pelo trânsito nas fases anteriores. Dificulta o procedimento iluminativo imprescindíveis. Então, enquanto eu fico nos 3 primeiros níveis de consciência, eu sempre vou ceder ao menor esforço, porque fazer essa busca essa exploração no mais profundo de nós mesmos dá muito trabalho. Então, nós ficamos presos a essa vida cômoda, sem esforço, pequena, direcionada pelo ego. Então, na excursão ao mundo objetivo, o ser adquire conhecimento intelectual e experiências vivas das realizações humanas. No entanto, apenas no esforço de interiorização, ou seja, no nível 4 e 5 de consciência, é que a gente conseguirá identificar-se com os objetivos essenciais da realidade, harmonizando-se. Então, quando a gente está nessa busca, eu, por exemplo, agora estou envelhecendo. Então, meu ego fica olhando tudo que já está despencando. E aí eu fico naquele conflito assim, mas será que eu vou fazer plástica ou não vou fazer plástica? Eu vou, né? O corpo é só uma ferramenta de psicoeducação, é só um instrumento que Deus me deu para vir aqui e fazer meu aprendizado. Mas eu vivo esse conflito, né? Será que eu vou conseguir olhar para mim no espelho e ver a minha papada de Nelore e conviver bem com isso? Quer dizer, eu ainda tô lá na consciência, com sono, sem sono e acordada, quer dizer, não fui ainda no conhecimento, na consciência de mim mesma. Não me harmonizei ainda com a interiorização do que eu vim fazer. Enquanto você olha assim, né? O Divaldo morreu com 98 anos e bonito, né? Bem bonitão, assim, um idoso enxutérrimo. Então, exemplifiquei bem, assim, esse conflito do ego e da real natureza da encarnação. Então, adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Olha só, né? Que luta com o ego. Aí o evangelho refere-se que Jesus asseverou, conforme as anotações de Mateus, no capítulo 6, versículo 22 a 23, que falava: a candeia do corpo são os olhos, tá vendo? Né? Por isso eu fico olhando no espelho e fico vendo a papada de Nelore. Então, de sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas, né? Por isso no Evangelho ele falava: se o olho é motivo de perdição, arranca-te o olho. Fora. Por quê? Porque esse olho, o ouvido, os órgãos do sentido são a porta para esse mundo exterior, para essa pressão da sociedade, que é onde o ego se joga, né, e se delicia. Então, nessa figura admirável, o psicoterapeuta por excelência, que foi Jesus, estabeleceu a essencialidade da vida nos olhos. E aqui eu falo nos órgãos do sentido, porque aí vem a gula, né? Quantos remédios a gente está tendo que usar para emagrecer? O ouvido, a língua, ferina, né? Mas ele chamou que os olhos é que seduzem, né? Encarregados na visão, a fim de que, despretensiosos dos aparatos transitórios do mundo, mergulhem
na luz interior. Então, para eu conseguir fazer essa viagem pelos níveis da consciência, para eu conseguir explorar todos os cômodos do meu castelo, próspero, com toda a minha potencialidade da alma, com toda a possibilidade do self, com todas as virtudes que somos capazes e que estão ao nosso dispor, eu preciso voltar esses olhos para dentro, mergulhar nessa luz interior, de modo Então, que. André, Pode então, falar. André, o órgão do sentido, o visão, qual que é a finalidade? Ver, né? Ver a realidade. Para fora. Uhum. Para fora. Talvez por isso ele tenha usado os olhos, né? É. Talvez por É porque o para fora vê essas tentações do mundo, né? Uhum. Você vê uma mulher idosa, assim, bonitona, toda enxuta. Como que chamava aquela loira? Mulher do Richelle? Bruna Lombardi. A mulher tá com quase 70 anos, parecendo 20. Então, quer dizer, aquele meu ego fica brilhando assim, meu olhinho de ego, né? Porque tá vendo as coisas para fora e não para É. dentro. O peixe morre pela boca e a gente pelos olhos, né? Então, o reino da luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo para que as trevas da ignorância não predominem, densas e perturbadoras. Os olhos espirituais, a mente lúcida, não são a chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das existências passadas, que deixaram marcas psicológicas profundas, ora ressumando de forma negativa no comportamento do ser. Então, quer dizer, peraí que eu anotei uma cola aqui. A gente precisa sair de inocente para desenvolver o conhecimento, sair da ignorância para o processo de transformação, porque só assim a gente consegue acessar a essência de quem é, de quem se é. Então, insatisfações, angústias, fixações perturbadoras são o saldo das vivências perniciosas, cujas ações deletérias não foram digeridas pela consciência, permanece pesando-lhe a economia emocional. Por isso que fala, né? Ou você evolui por amor ou pela dor. Então, a gente tem a maior facilidade, o maior impulsionador é a dor. Por quê? Porque é falta de consciência. Então, manifestando-se como, né, quando a gente, então, tem essa pesando a economia emocional, são manifestadas através de irritabilidade, de mal-estar conosco mesmo, de desinteresse pela vida, de ideias autodestrutivas, em mecanismo de doentia e expressão, formando quadros psicossomáticos degenerativos. Então, quaisquer, aí ela dá a solução. Como que você sai dessa encruzilhada? Quaisquer terapia, seja de qualquer linha, para fazê-lo cessar, terão que alcançar-lhe as raízes a fim de extirpá-las, liberando os núcleos lesados do psiquismo e restaurando-lhes a harmonia vibratória ora afetada. Então, aqui eu queria reforçar que, por exemplo, nós, quando nós trazemos marcas no nosso perispírito de coisas vividas, coisas que a gente tem que superar nessa encarnação, a gente traz também as paixões, traz os vícios, traz as forças, né? Que então isso funciona na gente como se fosse um hálito mental, transpira esses nossos vícios e as nossas paixões como se fosse hálito mental, onde as criaturas vão atraindo
nessa sociedade, os grupos ao que pertence, é, que se emana em obediência às necessidades de ajuste ou crescimento para alcançar essa plenitude. Só que a gente faz o quê? A gente vai acabando sintonizar com um padrão vibratório, às vezes, mais baixo, com esse hálito mental ruim, formando, assim dizer, um degrau de conhecimento que vai dificultando a gente transcender. Então, por exemplo, se eu sou viciado em drogas, eu vou gostar mais de frequentar a igreja, o centro ou os companheiros de farra e de vício, né? Então, é nesse hálito que a gente traz esse cheiro no nosso perispírito. Então, dependendo desses nossos semelhantes, nós agimos e reagimos uns sobre os outros. Através da energia mental, vamos nos renovando constantemente e criando e alimentando e destruindo formas e situações na estruturação dos nossos destinos. Quer dizer, como a gente está numa sociedade com tudo misturado, os mais evoluídos, médios evoluídos, poucos evoluídos, a gente tem a chance de aprender com os exemplos ao redor. Mas se você não tem essa vontade ou esse olhar atento, essa percepção, a tendência é você ficar com os seus iguais, de hálito mental igual. Então, trata-se, que é o que ele fala da harmonia vibratória ora afetada. Trata-se de uma experiência urgente, quão desagradável nas primeiras etapas, porquanto há exemplo de outros. Então, assim, quando a gente começa a fazer exercício físico, você é molusco, você não faz nada. Quando você começa a fazer exercício físico, ele causa cansaço e desânimo. Resultante da falta desse hábito salutar. Então, assim, que você fazer esse exercício de examinar a consciência de- e, e descobrir e desbravar o seu interior, o seu autodescobrimento, as suas potencialidades, o quão rico você dá o mesmo trabalho que o trabalho que dá de você fazer exercício físico sem nunca ter feito, mas que você vence essa primeira fase e uma vez vencida, começa a produzir leveza e rapidez, tanto no raciocínio quanto na lucidez espiritual e inefável bem-estar. Quer dizer, a vontade é que manda aqui, né? A vontade, a disciplina, a persistência. Cada vez que é vencido um patamar e superados os impedimentos castradores e de culpa, mais amplas possibilidades se apresentam, liberando o indivíduo dos conflitos habituais e equipando-os de legítimas alegrias. A vida se lhe torna ideal e a morte não se afigura desagradável, por vivenciá-la nos estados de meditação, sentindo-se o mesmo corpo ou fora dele. Quer dizer, a gente já experimenta a morte. Então, a morte vai ser quando a gente medita ou quando a gente dorme. Então, a morte nada mais vai ser do que a mesma sensação que a gente já conhece. Interiorizar-se cada vez mais sem perder o contato com o mundo físico e social. Deve ser a proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores legítimos da existência. Então, podemos considerar que este tentame leva o experimentador a sair do mundo irreal para o mundo físico, do mundo físico para o mundo real, do mundo real para o mundo transpessoal, que é gerador e causa de todas as coisas. É isso. Fim.
totalmente desafiador, né? Essa ampliação de consciência. Quando você consciência. colocou o quadrinho lá dos níveis de consciência, Uhum. eu acredito que a gente, ou a maioria de nós, estamos no segundo patamar ainda, que é a consciência de sono com sonhos. E que é exatamente a função do sonho, é trazer essa consciência, né, do self, do espírito, né, para a consciência. O sonho faz essa ponte, né? Então é quando eu durmo, né, e sonho e aquele simbolismo do sonho traz um nível de consciência do que o meu self deseja, ou o meu espírito deseja naquele momento, né? O que se propõe, né? Então, eu penso que nós estamos muito nesse segundo ainda. Essa É consciência de porque. sono acordado já seria assim, eu ter a Opa. consciência de estar acordado e conseguir, né, perceber toda essa realidade. Então, eu penso que nós estamos ainda E, muito lá, e aqui na muito lá. consciência de sono acordado, ele na qual a determinação pessoal aliada à vontade Com vontade. conduz o ser aos ideais de enobrecimento. Você tem total razão, Exatamente. nós ainda estamos na consciência de No- sono com De sono sonhos. com sonhos, né? Ou a gente está no ego, como você citou, eu estou preocupada com o corpo, ou eu estou nessa situação egóica, ou eu consigo beliscar um pouco essa consciência através da simbologia dos sonhos, né? Que quando a gente trabalha essa simbologia, a gente vai entrando em contato com esse self, né? Ou para quem faz a questão de meditação. A Edna, por exemplo, tem bastante experiência na questão da meditação também, que eu acho que é esse encontro, né? Eu, por exemplo, não tenho muita experiência na questão da meditação, que é esse encontro sélfico, né? De você deixar o ego e ir para esse lugar de ver o que que esse self está trazendo, né? De consciência, né? Então, por exemplo, eu outro dia estava pensando, né? Por exemplo, Jesus, a gente tinha uma consciência é, lá com as leis de Moisés, o que que podia, o que que não podia, que é uma coisa mais egóica, né? Não pode namorar a mulher do próximo, não pode isso, não pode aquilo. Uma coisa mais egóica. E aí Jesus traz um outro nível de consciência para a gente que nós não damos conta até hoje. Nós não conseguimos compreender conscientemente este recado que ele traz, desse tipo de consciência que ele nos mostra que seria possível, e tal, né? Que ele já está lá na consciência cósmica, né? E então assim, eu vejo assim, aonde a humanidade está, onde eu me encontro, onde, né, nós estamos ainda mais presos nesse nível de consciência ainda lá do Moisés, né, que é egóico, né? A gente belisca um pouquinho de vez em quando dessa consciência que Cristo nos traz, nos mostra que é possível, né? Mas ainda muito, acho que muito timidamente ainda a nossa consciência, né? E aí ela vem trazer todos esses níveis, né? Que, ou seja, aí a gente percebe o tanto que a caminhada ainda é bem árdua, né? Precisa ter muita vontade, né? De entender os sonhos, de compreender, de olhar, né? De se treinar, ver essa mensagem que vem do self, né? Para a consciência, para o ego, né? A gente tem já acesso ao conhecimento disso tudo, né? Mas É, ainda não a vivência, né? é. Não, a consciência não ampliou para compreender plenamente, Não. né? A gente tem só o conhecimento, talvez, Intelectual, né? intelectual, Intelectual. não razão. Acho que não chegou na razão Aham. ainda, né? Na nossa razão. Uhum. É, não é brinquedo, não, essa incursão na consciência. E aí eu acho que o chamado, né, é fazer
esse treino, né? É isso que ela está trazendo. Treine a consciência para essa amplitude, né? Aí É, tem várias técnicas, né? ela, no capítulo 2 desse livro, ela falou assim: adquirir consciência no seu sentido profundo é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas, com o consequente compreender das responsabilidades a que si mesmo dizem respeito. Então, O que ficou para mim, acho que dá para encerrar o compartilhamento, né? O que ficou para mim foi a história, adorei. A história do rei, né? sem Foi muito memória. bem, do rei sem memória. Assim, como que uma história, né? O lúdico, a gente consegue captar, né? Uma coisa tão simples, uma história tão simples, mas ela no contexto, ela fez todo sentido ali, né? Da riqueza que somos nós, da riqueza que a gente tem a nosso dispor, né? E nós somos como esse rei sem memória, né? Eu acho que isso fica para mim, sabe? Ficou muito muito marcante para mim. Eu ainda estou pensando aqui o quanto os estímulos visuais, né, que a gente sabe que dos sentidos tradicionais, 90% da estimulação que a gente tem é pela visão, né? A visão. E o quanto esse corpo perfeito que nós temos atualmente para essa encarnação, ele é voltado para fora, né? Então, eu fico pensando assim, vai chegar um ponto em que os nossos sentidos eles serão mais voltados para o nosso interno, né? A gente já tem sentidos voltados para o interno, né? A própria percepção, a percepção que a gente tem, a heteropercepção que a gente tem, a percepção de como o outro nos percebe, mas a, a Joana, ela coloca aqui que a mente não adestrada, a mente não treinada, e o interessante é que ela usa a palavra adestramento, Uhum. né? Ela não usa outra palavra, ela fala, cadê? É a mente não A mente não adestrada adestrada nessa nessa busca busca hesita e e retrai, retraz. impedindo-se o descobrimento dos recursos inimagináveis que esperam para ser desvelados, né? Uhum. Então, quando a gente inicia um processo de treinamento da mente para o autoconhecimento, para a percepção de si, do seu estar no mundo, a gente ainda está olhando para fora, mas a gente já está olhando para fora com uma consciência de que isso é fora, e não ainda como antes a gente via, que a gente entendia que as coisas que estavam fora, elas faziam parte também da gente, numa proporção meio fantasiosa, né? Até fazem parte da gente, até nos compõem, até compõem o nosso estar no mundo, mas com um grau de prioridade diferente. Talvez seja isso. Então, eu lembrei que, acho que foi no livro Amor Imbatível Amor, até acho que foi eu que fiz preparei essa aula,
que a Jona diz que no início nosso evolutivo, a gente foi formado para ir para fora mesmo. Então é tipo assim, a gente é para fora, é uma questão até arquetípica, né? Então agora a proposta da evolução é, como você falou, de repente a gente vai ter que desenvolver sentidos para fazer uma nova trajetória, né? Mas a nosso início de evolução neste planeta foi dessa forma mesmo. Eu lembro dessa aula. Agora você comentando, eu lembrei. Então, nós E agora, começamos dessa e- forma, né? e agora você falando isso, né? Me vem assim, né? Que a nossa tríade é a nossa relação conosco, a nossa relação com o outro e a nossa relação com Deus, né? E a nossa relação com o outro passa por esse olhar para fora, Uhum. né? Então Sim, a gente fica até certo ponto num checking, né? Checando como é que está o outro, como é que eu estou, o que aconteceu aqui, o que eu vi, o que e muitas vezes nisso a gente também se perde, porque a gente não está numa boa relação consigo, consequentemente não está numa boa relação com Deus. Né? Foi isso que ficou para mim. Obrigada, Andréia. Eu completando o raciocínio da Edna, é assim, do que ela traz, é como o desenvolvimento humano nosso, né? A gente nasce primeiro, precisa ir para fora, eu preciso fazer essa construção egóica, né? O que que a criança, o adolescente tem que fortalecer? Quando a gente está trabalhando com um adolescente, qual que é o maior papel nosso? Fazer com que ele consiga fazer uma construção egóica forte, ou seja, para dar conta do mundo lá fora. Então, ou seja, primeiro sai para fora. Aí ele vai viver um tempo lá fora, né? Que até o Jung traz essas fases, né? Aí eu vou viver um tempo lá fora. É trabalhar, executar, eu primeiro aprendo a viver lá fora. Depois eu vou viver lá fora. E depois vem o processo da metanoia, que é o outro passo, que é o olhar para dentro, né? Então, a gente, numa vida, também a gente experimenta esse movimento, né? De primeiro sair de dentro do casulo, viver, aprender a viver, depois viver e depois fazer o movimento interno para fazer o encontro célfico, né? Aí começa a busca né, de encontrar o que que o meu espírito deseja, né, realmente, né? Aqui que eu vim, né? Aí começa a buscar esse sentido para a vida, né? Uma criança de 16, 17 anos não está preocupado com o sentido da vida, ele está preocupado com, né, com o que ele vai vestir, com o que, que os outros acham dele, onde que ele vai trabalhar, onde que ele vai ganhar dinheiro, e está tudo certo, né? Está tudo certo, é o movimento dele naquela hora, né? E aí, quando chega nessa outra fase, a gente já tem essa maturidade para buscar esse dentro, né? ou deveria ter, Hã? Ou deveria ou ter. deveria ter. A Olga falou um tripé, eu achei interessante porque é 2 a 1. Eu comigo, eu com o outro e eu com Deus. Eu com o outro é para fora, mas eu comigo e eu com Deus é para dentro. É 2 a 1. Porque o Deus está lá dentro. Sim, Mas Deus também está no outro. também. Então, na verdade, há um empate aí, né? Há um empate. Há um E empate. o outro também é Deus. É. Na sua centelha divina, ele também tem Deus. Né? Uma coisa que fica para mim é um slide, eu até printei e deixei aqui para poder reler ele. Está muito seguindo a trajetória que vocês estão construindo. O reino da luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo para que as trevas da ignorância não predominem, densas e perturbadoras,
Então, quando eu vejo o cliente na nossa frente, né? E aí a gente tem a oportunidade de crescer junto, porque enquanto ele constrói, né? Enquanto ele penetra, né, as trevas da ignorância dele, perturbadora, ele cresce na nossa frente. E a gente tem como gravar isso, né? E trazer sempre o quê? A lição de casa. Ele aprendeu, fez a parte dele e foi. E você, enquanto psicoterapeuta, está fazendo a sua parte? Né? Foi o convite que ficou para mim. E a questão também, no mesmo slide, traz assim, os olhos espirituais. Né? Então, com que olhos você está olhando? Né? Na consciência física, tem aquele outro slide das consciências, são 2 slides, né? Primeiro é físico, depois é o mundo real, né? Então, os olhos espirituais, com que olhos nós estamos nos olhando? Ou olhando para dentro e olhando para fora, né? É, Qual é a graduação do nosso, qual é o nosso nível espiritual? A nossa mente está lúcida, consciente, né? É isso que ficou para mim. Obrigado, Andréa. muito legal. Eu que agradeço. Parabéns, Andréia. Viu como você conseguiu e foi ótimo. É, né? Com tosse, Nem com tudo. possível como você estava, né? Quase É, nem tossiu, quase nem Receosa. tossiu. Foi tudo muito bom, deu tudo certo, né? graças a Como a Deus. gente recebe nossas ajudinhas também, né? A gente fazendo a nossa parte também, né? A gente sempre tem nossas ajudas, é muito maravilhoso. Sim, Alguém quer colocar alguma coisa? Senão eu vou encerrar a gravação. acho que está bem. Para mim está Posso bem. encerrar? Boa noite a todos, então. Gratidão à presença de todos, gratidão a todos que vão assistir depois, né? Um grande abraço a todos e até a próxima semana.